Caros amigos e amigas que acompanham o meu trabalho no SC em Pauta, agora há pouco divulguei que Celso Maldaner fez um anúncio em Maravilha, sua terra, né, sua cidade, onde ele praticamente deixa claro: o MDB vai com Carlos Moisés da Silva. Vamos acompanhar o que disse Celso Maldaner. Em nome de todos, eu gostaria de externar nossa gratidão. Politicamente, essa semana, nós tiramos o dia da pacificação, como diz o Mauro de Nadal, né? Dia da pacificação é o dia da unidade. Eu sempre digo para o governador, 50% do MDB já está contigo. Toda a bancada está, os prefeitos todos estão. Agora, como é difícil para a gente ter um papel, né? Para poder unidade do partido. Então, essa é a nossa grande preocupação. Ou vai tudo, ou vai ninguém, né? Então, melhor em tudo, né? Então, governador, obrigado de coração. Conte conosco. Grande abraço a todos. Obrigado. Pois bem, então aí foi o que disse o deputado Celso Maldaner, presidente estadual do MDB, contra os fatos não há argumento, e o Celso Maldaner, de fato, então, aí agora abre as portas do MDB para Carlos Moisés da Silva. Uma pergunta que não quer calar. Para o governador, o MDB não serviu para ele se filiar, mas serve para apoiá-lo na sua tentativa de reeleição? É bem estranha essa relação para alguns, mas eu posso também fazer uma leitura aqui psicológica do governador. O governador Carlos Moisés é uma figura extremamente desconfiada, né? Ele não confia até mesmo em pessoas próximas que o ajudam. Então, ele tem apenas um grupo, um núcleo fechado, e nesse núcleo que ele confia. E esse núcleo sempre disse: governador, vá para um partido pequeno, porque se o senhor for para o MDB, eles vão lhe derrubar. Eles vão, sim, daqui a pouco, tentar lhe derrubar para assumir o mandato, né, já no início do segundo mandato, ou durante o segundo mandato. E o governador, por isso, ele ficou preocupado e acabou não indo para o MDB. Claro que também teve, em um determinado momento, o Celso Maldaner fez alguns convites, e entre esses convites, o Celso Maldaner disse: olha, vai para o MDB, mas vai ter que disputar as prévias aí com o Antídio e com o Dário. Claro que um governador não vai disputar prévias, né, nem com o Antídio, nem com o Dário, nem com ninguém, porque quem é governador não precisa disputar prévia, ele já deve a preferência do partido em que ele está para disputar a reeleição. Bom, dito isso, o que aconteceu? Nesta semana, até fiz uma brincadeira na minha coluna no início da semana, né, que eu disse o seguinte, né, a coluna até que eu escrevi ontem, eu escrevi o seguinte: parece que o filme da vida do falecido ex-senador Luiz Henrique da Silveira inspirou algumas lideranças MDBistas ao ponto de provocar uma reviravolta nos rumos que estavam dados ao partido, né? E aí eu relatei que, ao deixarem o cinema do Shopping Beira-Mar, em Florianópolis, todos foram para o almoço na presidência da Assembleia, recebidos pelo deputado Celso Maldaner. Nesse almoço, o Antídio Luneri começou já a dar os sinais que estava começando a declinar de sua pré-candidatura ao governo do Estado, pré-candidatura que, aliás, não decolou. Se você perguntar hoje qual partido grande, qual partido de médio porte que está com o MDB, que quer apoiar o MDB, que quer apontar o vice do MDB, não tem. Nenhum partido, nem grande e tampouco um partido de médio porte, aceitou apoiar o MDB, aceitou o serviço de Antídio Lunelli. O MDB estava indo para um caminho do isolamento. Moisés também estava indo para um caminho do isolamento. E acabaram aí, através de uma ação da bancada nesta semana, da bancada estadual, junto com algumas outras lideranças que não queriam Antídio, mas queriam ir com Carlos Moisés, acabou, então, também tendo aí o início dessa reviravolta. E aí, nesse almoço, o Antídio Lunelli passou a considerar a suspensão do evento marcado para o dia 11 em Curitibanos, onde ele seria oficialmente lançado como pré-candidato ao governo do Estado, como se ninguém soubesse, mas é natural que haja esse tipo de evento, mas ele sairia desse evento mais enfraquecido, porque grandes lideranças, os deputados não iriam nesse evento, talvez as bases, mas fora isso, não iriam grandes lideranças e tampouco, muito menos lideranças de outros partidos. Além disso, também, o Antídio Lunelli, logo depois, quis saber qual foi a proposta real do governador Carlos Moisés. O que o governador ofereceu de fato? Né? E aí foi-lhe dito que o vice e o Senado. Né? E depois ele começou a especular quem poderia compor. Falou do nome de Celso Maldaner. O governador não queria o Celso Maldaner. Começaram a entrar em atrito nos últimos tempos.
Como a política é muito dinâmica e o pragmatismo está aí, quem sabe daqui a pouco Moisés até aceite Celso Malder, mas parece, pelo que a informação que eu tenho, não é para ser assim. Como deve ser desenhada essa chapa MDB e o Moisés, no caso, com republicanos e Podemos? Deve ser o governador Carlos Moisés da Silva ao governo, óbvio, para a reeleição. Para vice, deve ter Moacir Sopelza, ou então Valdir Cobalcini ou Mauro de Nadal. Um desses 3 deputados, solução aí que vem do Oeste. Por que não o do Döhler? O do Döhler que apareceu, o ex-prefeito de Joinville, que apareceu nessa semana aí como uma possível força, foi convidado por Moisés, mas o do Döhler não poderá porque Carlos Chiodini, deputado federal, quer disputar ao Senado, e é uma das condições do Antídio Lunelli para declinar, que seja Carlos Chiodini um dos integrantes da majoritária, seja vice ou seja ao Senado. E o Carlos Chiodini não quer ir a vice, ele acredita que é uma eleição mais fácil, mais tranquila ao Senado, e que a eleição ao governo do Estado é uma eleição mais temerosa. Então, Carlos Chiodini vai, então, ao Senado. Esse é o desenho dessa chapa que está sendo praticamente montada hoje a partir da fala do Celso Maldaner, porque aí você acaba com o bolsão de resistência dentro do MDB. O MDB agora, entre aspas, começa a querer se unir no entorno de Moisés. Agora, tem uma questão muito importante. O que Celso Maldaner, o que essas lideranças que tanto falaram mal de Moisés, que tanto rechaçaram a aliança com Moisés, vão dizer para essas mesmas bases, né, as quais eles convenceram de que não era o Moisés o caminho? Né? O que eles vão dizer agora? Não, olha, o Moisés passou a ser bom, o Moisés passou a ser interessante, somos pragmáticos, precisamos nos salvar do isolamento. O que vai ser dito por Celso Maldaner? Essa é a curiosidade que eu tenho a partir de agora. Né? Como vai ser essa conversa? Como vai ser esse processo de convencimento das bases? Vai conseguir levar toda a base? Essa é uma pergunta importante. Ou o MDB ele vai realmente esfacelado, né? Ou vai, pelo menos, sem uma parte da sua base também. Então, ou seja, é claro que as decisões, gente, vão ficar somente para o dia 5 de agosto, quando ocorre a convenção. Mas há hoje um desenho. Vai ter a reunião do diretório entre o dia 9 e 10, agora no Hotel Castelmão, Florianópolis. Nessa reunião deve ter um direcionamento para a convenção. Acredito que a partir desses movimentos vai ser tirado o nome de Antídio Lunelli e vai se colocar à mesa somente o quê? A proposta de aliança com Carlos Moisés, para ver se o pessoal realmente aí concorda ou não. Né? E é esse o desenho do momento. Agora, que é interessante o projeto político, quando você vê que há bom tempo eu venho falando sobre esse assunto, né, de que Carlos Moisés pode estar com o MDB, que o MDB tem ali, em boa parte das suas lideranças, a vontade de estar com Carlos Moisés. Antídio Lunelli, Celso Maldaner rechaçam veementemente, pessoas ligadas a eles rechaçam veementemente. E agora eu vejo Celso Maldaner esperando o momento ideal, na sua casa, em Maravilha, onde ele foi prefeito, onde ele foi secretário regional, onde a sua esposa, Rose Maldaner, foi prefeita. Celso Maldaner, ele acaba aí esperando esse momento para fazer esse anúncio a Carlos Moisés da Silva. Um abraço a todos, obrigado por acompanhar meu trabalho, compartilhe aí os nossos conteúdos, tá? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos, tá? E aí compartilhe o link, acesse o S Sem Pauta, vai lá no YouTube, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, @S Sem Pauta, tá bom? Grande abraço, obrigado, até o nosso próximo encontro.